quando a mesa falou, vamos ver o que vem pela frente, na verdade o que vem por trás. Nós estamos sendo enrabados por um processo de reforma do Estado que ultrapassa as importantes diferenças entre governos. E aqui o velho Marx tinha razão. Nada está suspenso no ar. Essa concepção de Estado que avança mediante a MP 520 não está suspensa no ar. Ela tem interesses materiais concretos que dão sustentação a ela. Qual é a ideia que está por trás? A de que a gestão privada é mais eficiente. E aí vem os exemplos, né? Os hospitais, as unidades de atendimento privadas não tem fila. Claro, no contrato já está dito que não pode aceitar um número maior de demanda em relação aos leitos oferecidos, então não tem fila mesmo. Então não tem cobertura universal. Então não é para todo mundo. A gestão privada, a gente sempre tem que lembrar que ela produz quebradeira. Está aí o grupo Silvio Santos, Banco Pan-Americano, né, cujo rombo foi de 4 bilhões e 300 milhões de reais. E eu poderia dar muitos exemplos disso. Previdência privada quebra. Muito bem. Essa concepção de que a iniciativa privada é mais eficiente aparece na MP da seguinte forma. Aqui o artigo 4º, todos os incisos do artigo 4º. Compete à empresa brasileira de serviços hospitalares. Então vem lá. Administrar unidades hospitalares, prestar serviço de assistência médica hospitalar e laboratorial à comunidade no âmbito do SUS. Prestar às instituições federais de ensino e outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino e à pesquisa. Prestar serviço. Sabe por quê? Porque nessa reforma do Estado substitui-se o cidadão que tem direitos pelo consumidor que consome serviços. Essa não é uma mera mudança de nome. Essa é uma mudança de concepção. O SUS, que não tem uma prática de acordo com a concepção, é o sistema de saúde mais democrático do mundo. E as nossas bandeiras deveriam apontar pela defesa do SUS, para que ele seja na prática o que é na concepção. Mas o SUS tem na concepção a ideia de um cidadão portador de direitos, e não de um consumidor de serviços pelos quais deve se pagar a cada momento. Eu vou fazer um parêntese para dar um exemplo paralelo. Nós temos a UFO, que realiza pesquisas, a FAPEMIG, que é uma agência de fomento à pesquisa, o CNPq, que é uma agência de fomento à pesquisa. Por que os projetos de pesquisa financiados pela FAPEMIG e CNPq têm que ter a mediação de uma fundação de direito privado? É área pública com área pública, e no meio tem um gato. Tem um gato. O modelo de financiamento daquilo que se faz na universidade é cada vez mais imagem e semelhança do mercado. Eu não sei se o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação está presente, acho que não. Mas eu já falei para ele em reunião de consumo, que eu vou dizer agora aqui. Portanto, se quiser me processar por isso, já pode pegar a ata do consumo. O mestrado profissionalizante, tão defendido pela atual gestão da UF, é uma face de interação com a lógica estritamente de mercado. O Wesley deve se lembrar dessa reunião, eu fiz essa polêmica com ele. E isso é defendido como de natureza e de resultado superiores ao Estado. Então, transformar os serviços públicos
esvaziá-los do seu conteúdo de contemplar cidadãos portadores de direitos conquistados por meio de lutas dos trabalhadores, porque isso não caiu do céu, e ao invés disso, se trabalhar com a ideia de que somos parceiros, colaboradores, um presta serviço, o outro paga pelo serviço, é a matriz teórica e ideológica que está por trás disso. Mas vamos avançar aqui. O inciso 6º dessa MP diz que compete a essa empresa brasileira de serviços hospitalares, abro aspas, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades nos termos do seu estatuto social, fecho aspas. Cabe tudo aqui. Cabe tudo. Os estatutos sociais, quem é que vai definir isso? O estatuto, quem é que vai definir? Isso parece muito democrático, muito transparente. Não é. É a legitimação legal, pode falar palavrão mesmo? Para a putaria de mercado que avança na reforma do Estado. O artigo 7º, na mesma direção, diz assim, que essa empresa brasileira de serviços hospitalares poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Parágrafo 1º. O contrato de que trata o caput estabelecerá, entre outras, as obrigações, as metas de desempenho. Atenção! Isso aqui é o balizamento, são os critérios das organizações sociais lá do Breno Pereira. É contrato de gestão, é remuneração mediante cumprimento de metas. O Marx, lá no Capital, lá no século XIX, quando ele analisava as formas de salário, ele dizia: o salário por peça é o mecanismo mais eficiente de controle do capital sobre o trabalho. Por quê? Porque se a sua remuneração depende das peças produzidas, está posta a condição básica para que o trabalhador se envolva com o projeto do capital, com as metas que lhe são impostas de fora para dentro, aquilo que nós chamamos com os critérios heterônomos, definidos não por quem faz a tarefa, mas por alguém externo a ele. A remuneração ao próprio trabalhador ou a instituições que prestam serviço por desempenho, por cumprimento de metas, por se atingir volume de peças, é o nome contemporâneo do salário por peça lá do século XIX. E aí, eu continuo com um parêntese. Eu fiquei agora 20 e poucos dias fora do país, no reino do capitalismo, né, lá nos Estados Unidos. É impressionante. Alô? O microfone não atingiu a meta dele, nós estamos cortando aqui. É impressionante. Você entra no supermercado, não tem quase ninguém trabalhando. Mas quem produziu, quem transportou, quem etiquetou, papapá. Quem é que faz o trabalho? Você tem que fazer uma reforma para mudar o carpete da sua casa, você contrata uma empresa. Mas ela não tem ninguém que trabalha para ela. Ela vai lá nos núcleos habitacionais dos clandestinos, dos ilegais, que são mexicanos, que são da Guatemala, e contratos precarizados. É uma sociedade em que a lógica da exploração do trabalho é cada vez mais presente, embora não se perceba isso de maneira imediata. O contrato de gestão, que aqui não aparece com esse nome, mas é a mesma coisa. O contrato de gestão entre essa empresa brasileira de serviços hospitalares e as instituições federais de ensino